Muitos que já se aventuraram pelas páginas da Bíblia carregam uma dúvida silenciosa, uma sensação de desconexão. O Deus severo e punitivo do Velho Testamento seria realmente o mesmo Deus que Jesus chama de Pai? Hoje, vamos olhar juntos para algumas passagens que muitas vezes passam despercebidas. Talvez, mais do que curiosidades, elas nos convidem a questionar quem é esse Deus e qual é a sua verdadeira face. Antes de seguirmos, vale lembrar: o Velho Testamento foi escrito em hebraico, a língua de Israel. O Novo Testamento em grego, enquanto Jesus falava em aramaico. Mesmo com essa mistura de idiomas, um detalhe permanece. O nome do Deus do Velho Testamento era conhecido pelas 4 letras, Y, H, W, H, hoje pronunciado como Javé, ou Jeová. Mas Jesus jamais o chamou assim. Nunca. Ele usava outra palavra, Abba, um termo aramaico íntimo, pai, papai. A relação muda, o tom muda, mas o que isso significa? Indo para as Escrituras, encontramos o Sermão da Montanha. Jesus faz uma pergunta provocante. Mateus 7:1. Qual homem, do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus. Em todos os livros da Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, não houve mais ninguém, além de Jeová, a enviar serpentes aos israelitas no deserto, quando esses reclamavam de fome. Em Números 21, 5, 6 diz: E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há. E a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Uma outra questão: quem viu Deus? No Velho Testamento é mencionado que algumas pessoas viram a Deus e que Moisés o viu face a face. Em Êxodo 33, 11 diz: O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Em Êxodo 24, 9 e 10, Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Já em João, em algumas passagens, tal como em João 1,18, é dito que ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, ninguém jamais o viu, e Jesus foi quem o revelou. Já essas outras passagens trazem algo curioso. Em 2 Samuel 24:1 diz: E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo: Agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Já em Crônicas 21:2 diz: Então Satanás se levantou contra Israel, e incitou a Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, numerai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Por que o cronista, que acreditam ser Esdras, menciona o incitador como Satanás? Afinal, quem incitou Davi a numerar Israel? Já essas outras passagens apresentam o seguinte: Isaías 37:16. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu que estás sentado sobre os querubins, só tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Salmos 24:1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Já em Lucas 4, 5, 7 diz: Então o diabo levou Jesus a um lugar alto, e no momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e a autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser. Eu lhe darei tudo se me adorar. Mas Jesus diz em João 18:36: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. E em João 8:23, Jesus disse: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. A quem pertencem os reinos da terra? Pois se Jesus fosse uno com Javé, os reinos do mundo já seriam dele. Não podendo assim o diabo ofertar, e ao ofertá-los, Jesus diria que os reinos já são todos dele. Mas a resposta é bem diferente. Na primeira epístola de João 5 diz: E essa é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Já em Salmos 18:11 diz: Ele fez das trevas o seu lugar secreto, e a sua tenda ao redor dele. Eram águas escuras e nuvens espessas dos céus.
E em 1 Reis 8, então falou Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas espessas. De um lado, Jesus apresenta um pai amoroso, misericordioso, compassivo. Do outro, encontramos um Deus que exige adoração, sacrifícios, guerras, vingança. Um Deus que, segundo o texto bíblico, se agrada do cheiro de carne queimada nos altares. Seriam realmente o mesmo Deus? Há muito tempo existem grupos que dizem que não, entre eles os antigos gnósticos. Mas se pensarmos bem, se alguém crê em Cristo, vive sua mensagem, segue seu caminho. E também acredita que Jesus falava de um Deus diferente daquele do Velho Testamento. Essa pessoa seria cristã do mesmo jeito, pois cristão é todo aquele que segue a Cristo. E você, o que pensa sobre tudo isso?